Bom dia, senhores. É bom que você desperta, né? Galera, bora continuar. Hoje eu vou mandar para vocês as atividades sobre a Revolução Francesa. A gente está aqui no finalzinho, falar um pouquinho aqui de como que foi aqui o desenrolar, e a gente começa a falar de Napoleão hoje. Provavelmente a gente termina na próxima aula. Não vai ficar muita coisa. Eu não gosto quando quebra no meio o conteúdo, mas a gente tem que aproveitar o nosso tempo, né, da melhor maneira possível. Então vamos lá. A gente tinha parado na aula passada que tinha o terror jacobino. Os jacobinos que eram a ala radical, a ala que se sentava à esquerda, que era uma galera assim mais, vamos dizer, representava mais a população mesmo. Então eles estavam no poder, eles vão ficar 3 anos no poder. Se a gente pegar de 1799 1789, com o processo revolucionário iniciando, até 1990, aqueles 10 anos, os jacobinos ficam 3 anos no poder. Tá? Acho que foi 92, 3. De 92 a 95, um negócio assim. Bem pouco tempo. Mas eles vão tocar o terror mesmo, porque também vai ser um período de uma guerra, vai estar tendo guerra. Eles vão estar tentando fazer um monte de mudança política dentro da França. Então eles vão criar, se você pegar para ver o que, que eles estavam tentando fazer, eles não são tão assim maldosos. Mas o problema é que eles viam o inimigo em tudo. Eles representavam o povo, mas a elite que tomava as decisões era uma elite que não queria aquelas mudanças que eles estavam propondo. Por isso essa violência, por isso, você não concorda, te matar, você é espião, você não sei o quê, você pensa diferente. Então vamos lá, vamos entender as medidas e o que eles tentaram emplacar. Eles tentaram fazer uma nova Constituição, vai chegar promulgado tudo, mas não vai, bem dizer, chegar na prática. Na teoria, tudo vai começar, mas não tinha como você colocar isso em prática. A ideia era colocar isso em prática e depois acabar essa guerra. A hora que viesse o período de paz e colocar em prática. Vamos lá, vamos ver o que vocês acham das medidas dos jacobinos. O voto deixaria de ser censitário, que é aquele voto que só os ricos podem votar, quem comprovar determinada renda, comprovar determinado patrimônio, e o voto passaria a ser universal. Gente, o que significa voto universal? Todos. Que você vê. Eu acho que ainda não. Ainda não. Assim como no Brasil foi 32, 1932, Brasil. Vai ter o, vai ter o Estatuto da Mulher também. Na apostila dos 6 ele não apareceu. Nada, não falou nada. Não. O Estatuto da Mulher vai sim colocar. Porque, pô, na hora que eles foram lá marchar para o palácio, quem estava na frente eram as mulheres. As mulheres peixeiras, mano, os mulheres ficavam o dia inteiro cortando peixe com a faca. Se você tá na balada e chega numa mina daquela e fala, vem cá, ela pega e te torce assim no meio. O braço da mina era isso aqui, ó. Ficava o dia inteiro com o facão batendo e cortando peixe no meio. Tá? Lei do preço máximo que tabelava alimentos. Então, eles vão tentar controlar o preço dos alimentos na canetada para ficar de melhor acesso para o povo. Então, se eu abaixo o preço do alimento, mais pessoas conseguem comprar. Não era uma ideia deles, porque naquela época eles não tinham uma noção do que a gente tem hoje para controlar uma inflação, né? Então, a ideia é abaixa esse preço aí, foda-se, vamos ver o que vai dar. Se vai gerar outros problemas econômicos, depois a gente vê. Então, baixa o preço. Tá? A abolição da escravidão nas colônias, gente. Olha que negócio bacana. Eles já estavam querendo acabar com a escravidão nas colônias. Também era um pensamento, gente, liberal. Tanto na economia quanto nos costumes. Era um pensamento liberal. Isso aqui era uma afronta na época. O pessoal mais conservador, meu Deus, os escravos lá da colônia que mandam as matérias-primas, que então era uma coisa muito assim pesada, uma coisa bem revolucionária mesmo. Aqui a gente vê medidas revolucionárias. Aqui a gente está vendo muitas medidas revolucionárias. Eu estou vendo gente aparecendo ali. Eduarda. Uhum. Olha lá.
redução de impostos das classes baixas. Então, a alta burguesia, nobreza, quem está lá para cima iria pagar mais imposto e quem estava, o povão, ia pagar menos imposto. É o que eles estavam propondo. Eles chegaram a criar uma Constituição. O problema é que não, na prática não chegou a ser bem executada, porque logo eles vão cair. E daí vai vir uma nova. Aqui, ó. Aí vai vir uma nova reação. Eles vão mudar tudo de novo. Então, não chegou aí para a prática, por causa que quando começou a ficar pronto, logo eles caíram. Mas era isso que eles lutaram. Por isso que eles mataram tanta gente. Por isso que muitos girondinos foram mortos, porque a galera não estava querendo que isso aqui viesse à tona. Uhum. Eles tinham uma ideologia. Eles queriam fazer uma reforma urbana, reforma educacional, porque, se eu não me engano, esse voto para todos, eu acho que era para quem era alfabetizado. Tinha que saber ler e escrever. E eles queriam daí levar a educação para o máximo de pessoas possíveis. Tá? Então, tentativa de criar uma. Aí aqui eles viajaram para caralho. Tentativa de criar uma religião baseada na razão e na liberdade. Eles estavam. O Robespierre queria criar uma estátua que representasse a razão, uma estátua que representasse a liberdade, e que o povo fizesse um culto à razão, um culto à liberdade. Então, eles estavam querendo comprar, assim, meio que criar um dogma. É uma doideira, né? Era... Uhum. Então, sim, é. Então eu achei assim, uma coisa meio. Eu vi que ele era radical. A gente vê que isso aqui era a ideia de um radical mesmo. Eles eram bem extremistas mesmo, esses jacobinos. Só, gente, lembrando que eu estou falando dos jacobinos aqui, porque como a gente pegou pela metade, às vezes a galera dá uma viajada no contexto. Tá? E esse aqui era o principal líder, Robespierre. Então vamos lá. Influenciado por Rousseau, o Rousseau falava muito do povo, né? O Rousseau foi um iluminista que ele teve o pé lá no povão. O Rousseau, ele vem de famílias mais simples. Diferente, por exemplo, do Voltaire. O Voltaire, ele não gostava de pobre. O cara que defende a liberdade de expressão, ele odiava pobre. O Voltaire, ele tem muito pensamento dele, onde o pobre é um escalão abaixo. Tá? Mas quando a gente vai falar de iluministas, a gente não tem que destranchar certas ideias, porque às vezes você estuda só um iluminista, você vê que o cara tem muito pensamento retrógrado, mas tinha algumas ideias que eram revolucionárias, futurísticas, então a gente tem que se apegar a isso, tá? Liderança do Jacobins, que eu falei na aula passada, desse Robespierre, e ele atacava toda a oposição com muita violência. É aqui que daí vai ser conhecido como o terror jacobino, que eu falei na aula passada, tá? O terror jacobino, aonde pelo menos 50 mil pessoas foram mortas na guilhotina. Pessoal, quem é bom de matemática aí, divide 50 mil por 3 anos. 3 anos vai dar quase 1.000 dias. Vai dar um pouquinho. Vamos colocar uma média de quase 100 pessoas por dia. Por dia, porque se a gente vai ter 1.000 dias em 3 anos, mil e pouquinho, e 50 mil mortes, então, bom dia, quase 50 pessoas mortas. Pessoal, teve uma época que, porque tipo assim, tinha época que estava matando 30, 40 por dia, mas tinha época que estava matando 200, 300 por dia. Então não era assim, todo dia vão matar 100, não, é uma média. Então tinha dia que tinha tanta gente para ser executada que não dava tempo de amolar a lâmina da guilhotina. Então, às vezes, ela caía assim, ó, e ela batia e não cortava tudo. Eles tinham que erguer ela de novo e soltar para terminar de cortar. Porque não dava tempo de tanta execução que tinha. Mano, era um negócio doido. E era em praça pública, né? Era tudo em praça pública. Era um sinal. Muita gente inocente foi morta. Muita gente inocente foi morta. Por pensar diferente. Então, tipo assim, foi uma.
como que eu posso dizer assim, um governo bem autoritário, né? Ele foi bem autoritário, bem totalitário. Várias execuções, inclusive de jacobinos. É. Eles estavam, imagina, ter que se preocupar com a guerra contra outras nações, porque estava todo mundo contra eles. Estava todo mundo contra a França. Porque a França estava propondo algo que era inimaginável na cabeça. Para todos os outros países da Europa, o normal é ter um rei hereditário e todo aquele princípio absolutista que a gente já estudou. E agora na França eles estavam matando todo mundo que pensava desse jeito. Então o negócio estava turbinado, estava no 12. Estava bem pesado, o clima estava pesado. Você tinha que medir cada palavra que você falava lá nas conferências que eles faziam. Você falou alguma coisa que o Robespierre não entendeu legal, meu irmão, você sabia que teu pescoço ia embora. Imagina, ele matava um monte, até os caras que estavam próximos dele, ele mandou executar, gente. Então o cara estava, ele estava com medo mesmo. Ele falava, deve ter espião internacional, deve ter girondino tramando golpe. Aham, foi uma questão meio que mandou executar o Herbert, que era o braço direito dele. O cara só propôs para ele, está matando muita gente. Você está contra o processo revolucionário, traidor. Vamos lá te separar. E é claro, gente, que conforme ele foi se radicalizando nesses 3 anos, ele foi ficando mais violento, ele foi perdendo seu apoio. E ele vai perdendo apoio. Até que aconteceu aquilo que eu falei para vocês. Chegou um dia lá que ele queria matar mais de 100 parlamentares. A galera se reuniu, pegou ele ali mesmo no parlamento e mandou executar ele. Aí ele morreu. A gente chama, pessoal, então logo quando o Robespierre enfraquece, é morto, aí vem a reação termidoriana. Professor, esses nomes doidos aí, Brumário, termidoriana, é porque eram os meses da França. Os meses eram meio que ligados às estações. Então, Brumário, época de flores, Termidoriana, época de inverno. Então, tinha muito ligado a. Então, eles chamam isso conforme essas estações da França, né? Que tinha o calendário, né? Então, vamos lá. A burguesia retoma o poder agora. Então, o poder sai da mão dos jacobinos e volta para a burguesia. Quem que era a burguesia? Os girondinos. Então, agora, eles que pegaram o poder no começo, aí tem esse meio tempo dos jacobinos radical. Uhum. É que tinha muito, né, velho? É muita gente. Então, volta os girondinos. Porque às vezes o cara só escuta o pai do cara. Aí fica o filho. Passa 2, 3 anos, é o filho que tá lá de novo, não mudou nada. É a mesma coisa. Líderes jacobinos começam a ser executados. Então, aqui, o Robespierre, quem compatuava de tudo isso aqui, começa a ser morto. Robespierre, Saint-Just, esses caras aqui foram executados. Tá? Ou seja, que esse cara é muito doido. Então, vamos reativar o projeto político burguês. Isso aqui, o que a burguesia vai fazer aos girondinos? Falou, ó, cancela tudo. Então, todas essas propostas dos jacobinos serão canceladas, tá? E vamos lá, agora o voto vai ser universal? Voto censitário, que é por renda, dinheiro, patrimônio, tá? Vamos lá, criação do diretório. Olha, agora nós vamos falar do diretório aqui. O diretório vai durar bastante tempo, eu acho que eles ficam 5 anos no diretório. Serão 5 membros escolhidos pela burguesia. Tá? A burguesia vai escolher 5 caras que vão ser os 5 presidentes da França, vamos dizer assim, nesse período. Então, na época, eram chamados de diretório mesmo, esses 5. Tá? A gente pode, não sei se depois vamos falar de cônsul, depois a gente vai falar de imperador, mas era diretório. Então, vamos falar um pouquinho aqui do diretório. Esse diretório aqui que foi a alternativa logo que tira os jacobinos. O poder fica na mão dos girondinos, a alta burguesia, olha só. Levantes internos e ameaças externas. Eles continuavam com os BO, os reis continuavam a atacar a França.
E também tinha levantes internos, né? Tinham jacobinos que tentavam resistir. Então tinha uma briga política entre os revolucionários, isso aí vocês precisam colocar na cabeça de vocês. Tinha uma briga política entre os próprios revolucionários e tinha uma briga externa, que eram os outros países querendo acabar com esse processo revolucionário, que eram os países absolutistas, né? As diversas dinastias se uniam. Habsburgo, rei da Inglaterra, rei de sei de onde, todos esses reis se uniam, faziam colocações ali na Prússia, né, tinha uma força militar muito forte, que é ali na Alemanha, aí se unia com o pessoal da Áustria, Hungria, e daí os russos ainda estavam meio quietos, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco deles. Então, os Habsburgo que dominavam a Espanha, então era pressão de todo lado, tá? E vem, eles montam uma nova coligação estrangeira. E é nessas batalhas com essas coligações estrangeiras que um cara, um oficial, vai subindo de cargo, vai se destacando nessas batalhas. E até que ele chega a alçar a carreira de general. O Napoleão, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Napoleão, ele nasceu na Itália. Ele nasceu no sul da Itália, lá naquelas ilhas, lá não tem a botinha chutando? Então, ele é daquela região ali, daquela botinha chutando. Tipo uma ilha, parece que a bota tá chutando uma bola, assim. Então ele é daquela região. Aquela região era um protetorato da França. O pai dele meio que estava lá para cuidar daquela região. E ali tinha escolas militares. É onde o Napoleão estudou. Então ele estudou numa escola militar francesa em território que hoje é italiano. Tá? Então ele estava lá de boa, estudando e tal. E com essas guerras, ele estava pipocando guerra. Então ali naquela Itália estava tendo guerra, porque era uma região francesa. Então, todo lugar que tinha região francesa estava tendo uma resistência. Então estava tendo muita batalha. A França, gente, ela não é só aquele pedacinho que a gente vê hoje. A França era suas colônias na África, na Ásia. A França ela era uma boa parte da Europa. A França tinha ali o pezinho na Itália, um pezinho na Áustria, um pezinho na Alemanha. Então a França não era só aquilo que a gente vê hoje no mapa. Tá? E o Napoleão vai se destacando nessas batalhas e vai subindo de cargo, tá? Aí vem o golpe do 18 de Brumário. Daqui a pouco eu vou falar de novo disso aqui com mais detalhes, tá? Vamos lá. Temor de nova revolta jacobina. A burguesia morrendo de medo dos jacobinos voltar ao poder e começar a matar todo mundo de novo. Ah, rapaz, aquele filho da puta matou meu pai, matou meu irmão. Não, esses caras não podem voltar. Mas o diretório, gente, tava sofrendo muitas críticas. Ninguém tava gostando deles. Cara, rolava umas corrupção muito pesada com o diretório. Os caras não entendiam nada de questões militares. Tipo assim, muita crítica, aumentava o imposto do povo o tempo todo. Então eles estavam assim, sabe, o povo estava de saco cheio, a galera via que os jacobinos, aí a galera começava já, os jacobinos que era bom, aí tinha aquela galera, né? Os jacobinos é que faziam as coisas boas pra gente, o jacobino é que fazia o preço das coisas ficar bom, o jacobino que queria baixar imposto. Então eles estavam numa situação muito difícil, porque o povo comprava mais as ideias jacobinas, tá? E daí o que eles vão fazer? Vamos apoiar alguém que está com prestígio. Porque o Napoleão, já com tantas batalhas que foram acontecendo ali nos anos 90, quando chegou no final dos anos 90, o nome do Napoleão já era falado em vários lugares. Ó, aquele general lá é foda, aquele general não sei o quê, aquele general ganhou dos prussianos tal batalha, aquele general ganhou dos austríacos tal batalha. Então, o Napoleão começou a ser ventilado como um cara de respeito pelas tropas e respeito pelo povo. Porque imagina, o cara chega com o exército e vence ali as batalhas e livra aquela cidade, aquela outra cidade, o povo daquela cidade. Ai, obrigado, general, obrigado. Então ele tinha prestígio popular, tinha prestígio do exército, e ele era um cara que pouca gente batia de frente. Né? Ele já estava quando aconteceu o 18 de Brumário, ele já era general, ele já tinha vitórias significativas. Então daí vem o golpe 18 de Brumário, né, Brumário, de novo, falando, né, ligado à estação, tá? Poder nas mãos de Napoleão. Aí o Napoleão, meu irmão, desse tamanhozinho, Napoleão era muito baixinho, velho. Napoleão baixinho pra caramba. Imagina, cara, os baixinhos arretados, né? Napoleão tocou terror na Europa, Hitler tocou terror na Europa. O que os baixinhos?
Alexandre o Grande tinha 1,58. Cara, o que, que os baixinhos têm Os que... baixinhos. Hã? O Hitler, você pode ver nas fotos que tem um monte de general perto, ele sempre é o menor. Tem uns caras assim, é sempre o menorzinho. Então, é um Mussolini também. O que, que o baixinho tem, hein? O que, que esses baixinhos têm que querem dominar o mundo? Por que que quando tem aquele desenho Pink e o cérebro? Tem um alto, né, que é o Pink, e o cérebro é o pequenininho. É o pequenininho que quer dominar o mundo, né? O pequenininho é o mais retado. Hum? Ah, eu não sei. Não, tá aqui, ó, tá gravando. Será que é essa a pressão? Nossa, Napoleão está aqui. Não sei, dá pra ver. Ah, tem aqui, eu acho. Cara, eu não sei funcionar desse trem aqui não, cara. Vamos ver aqui. Aqui. Eduardo tá assistindo. Tem um microfone aberto que é o meu. Eu acho que é o meu. Né? É. Coligação estrangeira é quando os reinos queriam acabar com o processo revolucionário para não acontecer o processo revolucionário nos próprios reinos. Tá? Então a ideia era sufocar o que está acontecendo na França para não virar moda. Imagina se virar moda cortar a cabeça de rei. Imagina se vira moda tirar o poder da burguesia e passar todo mundo ser igual. Imagina se vira moda todas essas ideias que estavam vindo de trocar a nobreza pela burguesia. Né? Ou, no caso aqui do período radical, de trocar a nobreza e a burguesia pelas medidas do povão, o resto. Que era mais resto ainda, né? O resto do resto, vamos dizer assim. Então, essas ideias que eram revolucionárias para a época, por isso que a gente chama de Revolução Francesa, elas estavam ditando um medo mesmo. Foi um período de medo, porque os conservadores que queriam manter aquele status do rei com poder, de uma monarquia absolutista, essa galera estava se virando no 12 para tentar acabar com esse processo. Incentivo à burguesia e ao capitalismo. Tá? O Napoleão, ele também não era trouxa. O que, que ele fez? Quem que está me apoiando? Os girondinos, né? É a burguesia. Então, quando eu entrar no poder, eu preciso criar políticas públicas para manter o apoio da burguesia. Imagina, você tem o apoio da burguesia, você tem o apoio do exército, você tem apoio popular. Então, o Napoleão conseguiu fazer o quê? Apaziguar as brigas internas. Antes não tinha uma briga danada de Jacobino e Girondino? Porque era o povão, era a burguesia, e eles não se bicavam. O Napoleão vai chegar e vai apaziguar isso. Quando o Napoleão assume, cabe as brigas internas. Agora o povo vai se concentrar apenas na questão externa, que são as guerras com os outros países. E aí com Napoleão também vai vir. Oh, bom dia, boa tarde, boa noite. Ah. Ah. Ai, ai. Então vamos lá, gente. Aqui eu estou encerrando a primeira parte da Revolução Francesa, né, que é esses primeiros 10 anos. O processo revolucionário vai continuar aqui na mão do Napoleão, tanto é que as guerras continuam. Essa primeira parte aqui, gente, sobre girondinos, jacobinos, o pensamento deles, uma dúvida, gente? O Napoleão ele tinha um prestígio popular muito grande. O povão confiava nele. E é claro que quando ele entrava na sala dele, quem ele chamava para conversar era a burguesia. Mas para o povão, ele tinha uns discursos interessantes. Assim. Ele teve o respeito do povo. Não vou dizer que o povo confiava nele igual ele queria, não, mas ele conseguiu apaziguar. O povo deu uma acalmada mesmo. Aquela pressão que tinha no diretório, ele não vai sofrer. Tá? A pressão que veio no diretório, ele não vai ter. Vamos lá. Era napoleônica. Ele assume em 1799, fica até 1814, ele é derrotado, exilado em Elba.
Depois ele foge, faz um governo de 100 dias e em 1815 ele é derrotado novamente, exilado em Santa Helena. Tá? Então ele é. Então por isso que eu coloquei 14, 15 ali. Né? Porque ele sai e volta. Então, até de 14, 15, os reis absolutistas já estavam pegando o trono novamente na Europa. Né? Vários reis foram destituídos por Napoleão e todas aquelas linhagens hereditárias estavam sendo retomadas já em 14, 15 com as derrotas de Napoleão. Tá? Vai até ter uma reunião para estabelecer novas leis para consolidar o absolutismo novamente. É claro que na prática vai gerar muita confusão, porque essas ideias de Napoleão vieram para ficar. Por mais que os absolutistas tentassem, lá na frente sempre vai estar tendo revoltas. Sempre. Os reis agora vão conviver com diversas revoltas e vão ter que, sim, se adequar a muitas coisas. E é aí que a gente vai ter os déspotas esclarecidos, né? Muitos monarcas vão começar a falar, não, peraí, eu vou fazer umas mudanças assim, gente, calma aí, calma aí. Porque o povo aprendeu que podia ir para o pau. A Revolução Francesa, para mim, a melhor coisa que eles ensinaram foi que o povo tinha que se revoltar quando estivesse sofrendo. Essa mensagem ficou muito clara com o que aconteceu na França. Então, agora os reis começaram a pisar em ovos daqui para frente. E muita coisa vai passar a mudar nos outros reinos também. O absolutismo vai começar a morrer, né, aos poucos. Porque não tem como você também acabar com um sistema político, econômico e social do dia para a noite. Né? Então, mas o pontapé inicial mesmo vai ser esse processo revolucionário na França. Então vamos lá, falar um pouquinho aqui dessa era napoleônica. Atuação durante a Revolução. Vamos lá, falar agora, a gente vai falar mais de Napoleão, tá? A ascensão dele no exército, tá, pessoal? Que eu falei para vocês, que ele veio galgando e subindo de posições, tá? Consagrado mesmo, e aonde ele vira general é nas campanhas da Itália, tá? Que ele conhecia muito bem a Itália. E olha lá, campanha no Egito em 1798. É aqui que ele descobriu uma pedra, agora não lembro o nome da pedra. É uma pedra de Roseta. É uma pedra que ele conseguiu traduzir muitas coisas. Como que era? Porque, tipo assim, muita coisa que tinha no Egito, principalmente em pirâmides, ninguém sabia o que estava escrito. E ele achou uma pedra de Roseta. Essa pedra de Roseta, ela tinha a mesma coisa escrita em 2 idiomas. Aqui estava escrito determinado coisa, aqui estava escrito em outra linguagem. Uma linguagem já era conhecida. E a outra linguagem é a que estava nas pirâmides, pelo menos em boa parte das pirâmides. Então, quando eu descobri essa pedra, se eu sei o que significa isso, eu consigo traduzir muita coisa. Então, passou a conseguir traduzir muitas coisas. Porque. Não, mas é porque é a mesma quantidade de palavras e tudo. Entendeu? Tudo de motinho, assim. Daí eles pegaram e. Aham. Aí, tipo assim, eu não lembro se eram 2 ou 3 idiomas agora. A pedra de Roseta. Eu acho que é pedra de Roseta também. Vai que eu tô confundindo o nome das pedras. Então, agora, se for a pedra de Roseta, é o nome de uma pedra que ele vai achar. Napoleão no Egito. Imagina, sempre quando eu penso nisso, eu imagino Napoleão em cima de um camelo andando. Eu não sei por quê. Eu sempre imagino Napoleão andando em cima de um camelo. Daquele tamanho dele lá, aquele negócio lá na cabeça, andando com um camelo. Tá? Qual que é o objetivo de controlar o Egito? Interferir nas rotas da Inglaterra, porque a Inglaterra tinha muita colônia na África e muita colônia na Ásia, principalmente ali na Índia. E passava-se ali muito próximo ao Egito. Então, você controlando aquilo ali, você ia meio que estrangular um pouco a Inglaterra. Só que tinha que controlar o Mediterrâneo, que é o mar, as águas. E o Napoleão era um desastre em batalhas navais. Então, ele vai tomar umas derrotas no mar Mediterrâneo. Cara, eles tentaram, a França, controlar o Mediterrâneo. Que era, pô, é tudo. Você controla o mar Mediterrâneo, mano. Tá. Só que a frota naval inglesa é muito forte. Eles não tinham, eles sempre tomavam um pau, véio, sempre tomavam um cacete das tropas navais inglesas. 1799,
coligação contra os franceses. Para variar, quase não teve coligação contra os franceses. E o diretor, corretas seguidas, eles começaram a apoiar a coligação aqui. O diretor, que é esse aqui. Tá? E nessa coligação aqui, o diretório estava tomando um cacete. Entendeu? É que aqui ainda está meio. Porque... Sim, é sempre na França. Sempre, sempre. Tá? Essa coligação aqui é contra a França, que é os outros países. Tá? Se eu não me engano, era Inglaterra e Áustria, Inglaterra e Prússia, que estavam mais à frente dessa segunda coligação. Tá? A França começou a perder os territórios, ou seja, a insatisfação, está perdendo território, está perdendo a guerra, o processo revolucionário corre risco. Né? O que, que eles faziam para tentar, olha o que o diretório fazia para tentar controlar essas derrotas externas. Ah, vai aumentar o imposto, tudo aí virava descontentamento interno, tá? E fazia várias medidas impopulares, né? Por exemplo, mandar o cara para a guerra ali, meio que obrigado, e tudo aquele negócio sem pagar nada. Então, o povo não estava passando raiva. Então, interno e externamente era uma bagunça, França, durante o governo do diretório. Não, ainda é diretório. Aqui eu tô em 799, Napoleão ele vai entrar lá em Brumário de 799. Ainda era diretório, era isso aqui ainda. E por isso estava sendo criticado. Medidas impopulares, impostos. Então, o diretório estava super criticado, tá? Super criticado. E aí sim, que eu já tinha colocado aqui também, ó. Tá? Porque a gente tem que entender que esse contexto aqui é o mesmo, tá? Então, quando você pega para estudar o final da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica, muita coisa vai bater, tá? Então, eu preciso falar de novo. Então, vamos lá. Então, Napoleão vai aproveitar essa situação, né? Do quê? Do descontentamento. Que descontentamento é esse, pessoal? Interno e interno por quê? Aumento dos impostos, a bagunça, né? Não estava passando confiança. E externamente? Uhum. Os militares, né? Essa segunda coligação aí estava dando um cacete na França. Né? Então, estavam se sentindo ameaçados. E o que o Napoleão fez acordo com ministros da época, né, que eram pessoas, por exemplo, tem o ministro da guerra, tem o ministro das finanças. Então, muitos ministros ficaram do lado do Napoleão, membros do poder executivo, no caso, era o próprio diretório, que era 5, 3 estavam do lado de Napoleão, tá? E os principais chefes militares da época que estavam nos campos de batalha, tá? E membros dos conselhos, aquela galera que se reúne para escutar, né? As pessoas que têm voz. Então, muita gente grande estava ali do lado do Napoleão. Por isso que o golpe foi para frente, foi um golpe político. Napoleão não chegou lá com o exército. Não, apesar de ele estar com o exército, ele não precisou disso, porque ele tinha um apoio político forte, tá? E quando o Napoleão toma as rédeas e começar a controlar os exércitos do jeito dele, porque antes ele controlava o exército dele, agora ele está controlando todos os exércitos da França. E começa a dar uma reviravolta. Começa a se ter vitórias francesas sobre as coligações. Tá? E diante deles vendo esse sucesso do Napoleão, como ele recebeu como cônsul, eu acho que tinha 3 cônsules que saiu aqui no 18 de Brumário. O Napoleão, eu acho que ele ficou mais responsável pela questão militar, ele tinha o administrativo e financeiro, um negócio assim. Aí o que aconteceu? O Napoleão fez um trabalho tão grande ali, vencendo essas coligações, e esse golpe, além de ser feito, ele passa a ser como um cônsul acima dos outros, e era ele. Então tinha 3 cônsules, mas tinha um cônsul mais importante, e ele era o cônsul mais importante. Tá? Aí vamos lá. Quais vão ser as características que a gente pode falar do que vai vir a ser Napoleão? Bora lá. Vai ter muitas contradições, porque é um processo revolucionário, tá?
ele não vai acatar tudo aquilo que o povo queria, né? Então aqui a gente vai ver que ele vai dar, peraí, isso aí já é demais. Eu vou dar um exemplo. Lá na frente ele vira imperador. E o que, que era o processo revolucionário? E contra reis, o sistema absolutista. O sistema absolutista é o sistema monárquico. Então, o processo revolucionário era contra isso. Napoleão não queria fazer revolução, mas ele só também. Porra, então olha como que não, ele não vai seguir toda a cartilha revolucionária, mas ele vai sim manter algumas coisas, por exemplo, a burguesia no poder, foi revolucionário para a época, a igualdade e liberdade entre todos os cidadãos, ele vai manter. Então, ele vai manter o processo revolucionário, mesmo, às vezes, puxando algumas coisas, principalmente que lhe convinha do absolutismo. Tá? A glória nacional, aquele negócio de que a França ela tem um poder, que a França está acima dos outros, por isso vai ter invasões, vão tomar reinos. Tá? Manter as conquistas, porque Napoleão lá na frente vai ter conquistado muito lugar, e isso vai gerar novas guerras, porque antes estava todo mundo invadindo a França para acabar com a Revolução. Depois, Napoleão vai ter tantas vitórias que ele vai passar a invadir os outros países. Ele vai tomar a Espanha, ele vai tomar regiões ali dos Habsburgos na Áustria, vai tomar regiões dos Habsburgos onde é a Confederação Germânica. Ele vai, gente, um monte de países que vão se tornar parte da França, que vão ser aliados da França e protetorados da França. Lugares que senão, nós não vamos lutar contra você não, Napoleão. Pode ficar com a sua tropa à vontade aqui, a gente paga até um impostinho para você. Aí o Napoleão deixou a que estava na época do poder. Então, tipo assim, vai ter ali governos que vão ficar do lado do Napoleão e aceitar Napoleão. E ele vai centralizar em seguida, gente, vai passar até apenas um teste. Ah, para que três? Será que é só um que manda? Vamos deixar só um mesmo. Cônsul, tá? Então, consulado agora. Então, depois que fica só um consulado, vamos lá. Oi. Sim. O Napoleão, se eu não me engano, até um dos caras do diretório foi executado. Não era igual Jacobino, né, que era 100 todo dia, mas um outro sempre que fosse identificado era morte, cara. Não adianta, traidor, qualquer nação, se o Brasil, até o Brasil, a Constituição do Brasil de 1988, ela diz lá que se a gente entrar numa guerra, a Constituição ela dá lugar a um código militar que tem lá, tem uns documentos militares. Nesse documento militar, quem for traidor tem morte. A pena de morte só vale quando esse código militar é ativado. Ele só é ativado em época de guerra. Então, sempre nesses períodos, a execução é algo normal. É uma coisa natural. Todo país faz. Todo país faz. Agora eu não lembro o nome do código militar que passa a valer no período de guerra. A lei marcial. Lei marcial. É uma lei, não é um código, é uma lei. É uma lei que passa a dar poderes, né, de controle dos militares até cessar a guerra. E é o seguinte, até acabar a guerra. Acabou a guerra, volta a Constituição, valor normal. Tá? Então vamos lá. O consulado dele. Reorganização administrativa. O que vai ser a organização? Vai centralizar tudo no único cônsul. Todo poder. Também conhecido como Código Civil de 1804. Mais umas leis na França. Gente, teve várias tentativas de lei na França nesse processo. Cada 2 anos eles vêm com a Constituição nova, novas leis, novos códigos, porque eles mudavam o tempo todo. Conforme a coisa ia andando, eles iam mudando. Tá? Então vamos lá. Características desse código napoleônico: autoritário, poder na mão do Napoleão, defendendo os interesses da burguesia. Olha só, a burguesia agora está consolidando o seu poder político. Ela não tinha, até 1789, a burguesia não podia participar da política. Olha agora como que ela está consolidando. Durante 10 anos ela foi consolidando o seu poder. Ele vai ser conservador,
traz ideias revolucionárias, mas vai ser revolucionário comparado ao absolutismo. Conseguiu entender? Né? Então, ficar meio que o meu tempo, né? Ele vai chegar ali e falar assim, em certas partes aqui eu quero coisas absolutistas. Ah, mas o processo revolucionário tem que continuar acontecendo e algumas coisas eu vou ter que defender. Tá? Educação secundária, que é aprender a ler, escrever, tipo um ensino médio, e principalmente para quem é ligado à burguesia, não vai ser uma coisa pública para todos, tá? Então, vai ser algumas escolinhas, ele vai aumentar a quantidade de escola na França, não vai ser para todo mundo, mas vai ser para algumas pessoas ali, vai dar um privilégio, né? E a disciplina vai ser bem militar. Né? Também não período de guerra, né? Não tem nem como você fazer um tipo de disciplina diferente, está na guerra. E vai continuar essas guerras, gente, durante mais 15 anos. Então, são 25 anos de guerra dentro da França. A gente fala muito pouco disso, mas desde o início do processo revolucionário até a queda de Napoleão foram 25 anos. Esses 25 anos eram países atacando a França atacando países. 25 anos. Então, só que a Guerra dos 100 Anos teve muitas pausas no meio. Tinha a época de ficar 8, 9 meses sem ter uma batalha. Na época de colheita, essas coisas, a galera falava, peraí, depois eu termino de brigar. Vamos ali assistir o jogo por outra luta. Diferente, por exemplo, que foi na Primeira Guerra Mundial, que não era pau todo dia. Então, são guerras e guerras. Aqui eu estava lendo um livro essa semana sobre a diferença, né, das guerras antes da Primeira Guerra Mundial e as guerras depois da Primeira Guerra Mundial. A diferença é absoluta. A violência é muito. O respeito que antes se tinha. Antes vinha um rei ficar de frente com o outro e conversavam. Isso passou a não ser possível mais fazer. Isso passou a ser uma coisa, e quando fazia, tinha que tomar muito cuidado, porque não era uma coisa. Antes, o nobre, quando ele guerreava, era uma questão de territorial, uma questão de respeitava o outro, o vinho matava o outro. Tinha todo aquele negócio da nobreza, né? Então, as batalhas eram meio que uma coisa de honra mesmo. Ó, eu não vou matar aquele cara, ele não vai matar. É uma questão de honra. Depois da Primeira Guerra Mundial, meu irmão. Rapaz, era nego, o nego é mais atentado terrorista, a CIA, mesmo dos Estados Unidos, tentou matar um monte de líderes políticos, a KGB da Rússia conseguiu. Então, virou uma coisa diferente. O mundo, entendeu? É tudo, mudou tudo, tudo. Então, você vê, não é só no campo de batalha, mas reflete em toda a política que envolve uma guerra. Conflitos com a segunda comunicação. Vamos lá. Então, aqui foi quando Napoleão estava ali no primeiro ano, segundo ano dele. Uma diplomática. Cara, a Rússia, ela saiu da coligação. Ela meio que fez um acordo e meio que vai ficar de boa com a França. Até lá que o continental lá na frente. Mas aqui a Rússia saiu. Isso foi bom para a França, tá? E o conceito das Rússias, e enfraquecimento dessa coligação, ele passou a atacar a Áustria e ter várias vitórias sobre a Áustria. A Áustria era dos Habsburgo, gente. A maior rival da França era os Habsburgo, que era a família absolutista mais poderosa da Europa. Então, essa galera vai continuar de pé, tá? Só vou fazer uma observação aqui, gente. Quando Napoleão é derrotado, eles não matam Napoleão. Exilam ele, igual faz com o rei, não se mata reis. Como que eles queriam acabar com o processo revolucionário e seguir a regra revolucionária de matar a monarca? Então eles não. Nós somos adventistas, reis não se mortam. Aí pegou e exilou Napoleão. Então tinha tudo isso para você ver a diferença, né? O revolucionário pegava um rei. Rapaz, se um jacobino pega um rei austríaco na mão, rapaz do céu, nossa senhora. É, então, tipo assim, a gente tem que fazer esse tipo de leitura. Paz de aliança. Aqui eles fazem, a segunda coligação, eles fazem tipo um acordo de paz, né? Que não vai durar muito tempo. Tá? Então, a Inglaterra perdia algumas colônias para a França. Em troca, a França baixava um pouquinho. A França já estava invadindo os países, né?
e vem a concordata de 1801. Agora, mais um período mais calmo. Então, o que a gente faz com a igreja? Napoleão agora pensa, o que nós vamos fazer com a igreja? Então é o seguinte, o que estava acontecendo até 1799? Como que estava sendo tratada a igreja no processo revolucionário lá na França? O que eles estavam fazendo com os padres? Matando, tomando as coisas, tudo. E a igreja católica, meu Deus do céu, a Itália ali estava sob domínio francês, e o Papa se sentindo um cara preso. Aí o Napoleão falou, não, gente, vamos ficar todo mundo de boa. E o que ele fez? Vamos fazer o seguinte, a de Estado e igreja, assim como os governos absolutistas. Olha lá no pezinho no absolutismo. Só que agora o clero não vai ser autônomo, ele vai ser tipo funcionário público. Aqui já vem uma coisa mais revolucionária. Olha como ele vai misturando. Você pode ver que ele vai. Então, agora o clero vai receber um dinheiro do Estado todo mês, como se fosse funcionário, e agora ele tem que dar satisfação mais ao Estado do que à igreja. Tá? E vamos lá. E a igreja deveria aceitar que perdeu as terras, tudo que foi confiscado ali nesse processo revolucionário, que era da igreja, passou a ser do Estado, passou a ser da França. Esses padres tinham que fazer um juramento de vida. Olha só que coisinha mais bonitinha. Os padres tinham que jurar que iam obedecer Napoleão, ia receber um dinheirinho por mês, e não iam ficar ali, essa igreja de Roma. Não, essa igreja agora é da França. Tá? 1802, ela se torna, o que eu falei para vocês, cônsul de Paris, passa a ter só de cônsul, né? Então, em 1802 foi concretizado isso. Aqui ele era um cônsul que mais mandava. E lá em 1802 ele vai se tornar único cônsul. Beleza? Aí em 1804, né, vem o Império. Só que foi de forma democrática o Império. Olha só, ele decretou um sistema monárquico utilizando uma metodologia democrática, que é o plebiscito. Ele fez uma consulta e o povo aceitou o consulado se tornar império com um tal de Napoleão I. Agora. Foi isso que aconteceu. Uma forma democrática, o povo escolheu uma monarquia. É claro, foi. Olha como que o Napoleão ele foi um cara muito inteligente. Então, uma nova Constituição para garantir esse negócio dele ser o imperador, né? Então você tem que fazer novas leis. Agora nós temos um imperador, né? Não temos mais consulado, né? Teremos um imperador. E ele foi lá ser coroado. O que acontece com aquela situação totalmente constrangedora para o Papa, né? E o rei ajoelha, o Papa coloca a coroa, e daí levanta-se o rei. Então é um processo que é tipo assim, Deus está te dando a coroa, é uma coisa simbólica. Eles jogam até um olhinho na cabeça da pessoa e depois a pessoa sobe. Diz que aquele óleo é um óleo super caro. Aí os caras pagavam uma fortuna para jogar aquele olhinho na cabeça. O Napoleão chegou lá, ele pegou a coroa e ele mesmo se coroou. Ele não ajoelhou nada. Ele pegou a coroa e ele mesmo se coroou. Tá? Então, ele mostrou assim, tipo assim, eu estou acima da igreja. Então, não é a igreja que está no poder, é eu que estou pegando o poder. Foi mais ou menos essa a ideia dele. Olha que coisa mais revolucionária. Eu só estou com o pozinho lá no absolutismo. Sou imperador, rei, imperador. Mas eu que me coroo. Isso é revolucionário. O Napoleão estava com o pezinho dos dois lados. Pode reparar. Aí ele vai danar fazer guerra. Vai ter coligações de novo contra ele vai atacar porque ele foi para cima mesmo. Então vamos lá, intervenção armada na Espanha. A Espanha, ele vai tomar a Espanha, vai tirar o rei da Espanha e vai colocar o irmão dele como rei da Espanha.
diversos reinos menores, porque ali, gente, tinha muito principado, ducado. Ele vai tirar os duques daqueles lugares, os pequenos príncipes e reis daqueles lugares, e vai colocar chegado, amigo, parente, vários lugares na França. Na França, na Europa, ele vai começar a colocar os chegados dele, os amigos dele. Ele estava transformando na família Napoleão. Entendeu? E aí que agora eu lembrei, obrigado. Vai ter em 1815, 14 para 15, o Congresso de Viena. Agora eu lembrei o nome. Viena fica onde? Viena. Hã? Fica no norte da Itália. Tá? Que era dominado pelos Habsburgo, família mais absolutista da Europa. Então, esse Congresso de Viena vai restabelecer todos os tronos antes do processo revolucionário. Todos os reis que foram, inclusive na França, a família Bourbon volta. O irmão do cara que perdeu a cabeça assume como rei lá. Vai voltar todas as famílias reais. Até o Dom João, que tinha fugido do Napoleão, que estava aqui no Brasil, ele volta depois para ser rei lá de novo, porque o problema era aquele negócio. Então vamos lá, para finalizar aqui, gente. O bloqueio continental era, como militarmente naval, ele não conseguia derrotar a Inglaterra, e para derrotar você precisa navegar, porque ela é uma ilha. Ele não conseguindo essas vitórias navais, ele tentou mais de uma vez, ele montou, gente, frotas fortíssimas e tentou invadir a Inglaterra. Não deu certo. Suas tropas eram afundadas umas atrás da outra. O que ele fez? Aí ele vai ter a ideia do bloqueio continental, que era sufocar economicamente a Inglaterra. Que eu vou falar na próxima aula do bloqueio continental com um pouquinho mais de detalhes. E essas, né, derrotas navais para a Inglaterra aqui que vão favorecer para ele tentar sufocar. Vou fazer todo mundo não comercializar com a Inglaterra. Ele queria duas coisas. Primeiro, enfraquecer economicamente a Inglaterra e, segundo, potencializar a indústria francesa. Ele queria roubar os mercados da Inglaterra na força. Né? Ó, você não tem que comprar da Inglaterra, não, senão eu te ataco. Se você comprar da Inglaterra, eu vou te atacar. E ele vai bombardear, ele vai atacar, ele vai invadir. A Rússia, quando rompe o bloqueio continental, em 1809, 10, não lembro, ele vai tentar invadir a Rússia. Ele pega 500 mil de soldados para a Rússia. Né? Vai se fuder lá. Mano, não dá. A Rússia, nessa época aqui, até meados da Primeira Guerra Mundial, a Rússia ela fazia vizinhança com a Alemanha e o outro vizinho dela era. Você tem noção disso? Tá, Rússia. Nós estamos no lugar daquele. Sendo que os outros 30% da Rússia é basicamente gelo. Gelo, gelo, gelo. Chama de Sibéria. Então, é a parte do lado de lá, bem para o lado oriental mesmo, oriental da Rússia, tem a Sibéria. Então, mano, o Napoleão foi lá. O Napoleão não chegou nem em Moscou. Já estava todo mundo morrendo. Moscou é bem no comecinho ali. Porque ele queria mostrar poder. Os caras abandonaram Moscou e pararam fogo em Moscou. Porque eles foram queimando as coisas e destruindo. Eles pegavam toda a comida que davam e levavam. O resto que sobrava, eles tacavam fogo e jogava veneno nos poços, nos rios, nas nascentes de rios, para ir deixando doente, que fosse bebendo água. É a tática da terra arrasada. Na próxima aula eu vou trazer mais detalhes sobre isso aí. Beleza, pessoal?
A história da oportunidade.